Como todo mundo sabe, o mundo está se tornando bastante mais complexo em termos de disponibilidade de uso de dados. Cada vez mais as empresas estão sendo desafiadas tendo que se conectar com mais serviços, mais soluções, mais fornecedores, canais, clientes e empresas que não são de tecnologia, praticamente todas estão se tornando empresas de tecnologia. O que tem a Teros? A Teros tem exatamente uma plataforma de automação desenhada no padrão Open, tá? Certamente uma das primeiras, se não a primeira, a ingressar nesse mercado com esse padrão, e o padrão Open é o que é usado no Open Finance, no Open Insurance, no Open Gov. É um padrão único que permite com que você controle esses fluxos de forma independente e fora do sistema legado das empresas. Por quê? Porque os sistemas legados não são desenhados para isso, eles são desenhados para você gerenciar o teu fluxo interno, não o fluxo externo. Como usar uma plataforma desse tipo para fazer customização de propostas? Uma tendência no mercado é você ter uma necessidade de customização ou hipercustomização de propostas para que os clientes entendam o valor que eles estão comprando. Então, não basta você ter um produto e um preço. Você tem que explicar para o cliente, você tem que ter uma parceria para o cliente de como ele pode chegar, por que aquele produto, aquele preço é valioso para ele. Tá? Então, a primeira etapa de um processo de customização, obviamente, é que você tenha fluxo de dados sobre os dados desse indivíduo. Então, a gente vai usar aqui, por exemplo, um padrão financeiro. O Open Finance te permite hoje buscar informações, obviamente com consentimento do cliente, dos dados financeiros. Então, imagine uma empresa, uma customização de um fluxo financeiro de uma empresa. Eu tenho o fluxo financeiro, ingressos, gastos, etc., dos últimos 5 anos, num único padrão, em qualquer banco onde esse indivíduo tenha conta. Então, quando você agrega esses dados, você tem uma radiografia hoje limpa das necessidades financeiras, do desafio financeiro desse cliente. Você primeiro precisa garantir que esses dados sejam recebidos e agregados de forma correta. A plataforma da Teros é desenhada justamente para você ter uma estrutura, um data lake, para você ter uma estrutura e para você poder ter esse tipo de agregação. O segundo passo desse processo é criar regras. Bom, se a empresa tem uma situação específica, se aquela situação financeira dela, vou dar um exemplo trivial, se a empresa tem uma situação financeira onde ela tem receitas crescentes e custos constantes, mas ainda um déficit, ela precisa de um crédito de longo prazo. Se ela tem, por exemplo, receitas voláteis e custos fixos, ela precisa de crédito de curto prazo. Se ela tem sazonalidade, ela precisa de um crédito ao longo do ano para cobrir essa sazonalidade. Então, você tem diferentes KPIs, diferentes formas de você avaliar, que citou 3 muito simples, você pode criar quantas regras quiser, para definir qual produto uma instituição financeira, um banco, vai oferecer dado esse perfil. Então, você imagina que você pode agregar todos os dados de todas as contas, inclusive das que você não tem na sua instituição, analisar e voltar ao cliente dizendo, olha, criar um KPI e apresentar para o cliente exatamente qual é o diagnóstico e por que você precisa de um determinado perfil de produto que a instituição oferece. Então, você tem essa regra, você precisa ter um orquestrador nesse processo para dizer, olha, se a situação é A, oferecer A, oferecer B, oferecer C. É uma forma de construir uma parceria entre a instituição e a empresa e não simplesmente uma oferta de crédito. O que ninguém vai querer é você chegar e ser entuchado com um título de capitalização que você não quer. A última etapa é que você precisa apresentar isso para o cliente e explicar de forma clara. O que a gente usou na plataforma? A gente usou a tecnologia que existe hoje. Hoje você tem processadores de linguagem natural, como Grok, ChatGPT e vários outros, que são capazes de transformar uma análise num texto muito claro e muito objetivo para o cliente, de por que a situação dele exige aquela demanda. Então, você está aqui, o que você está fazendo no final? Você está oferecendo um produto direcionado para ele, customizado para a realidade financeira dele, com uma linguagem que ele entende. E você não está aqui discutindo se o preço é alto. Você, inclusive, no cenário onde você simula o cenário, onde você explica, você mostra por que ele ter esse crédito vai evitar um monte de custos. Porque hoje as empresas, quando entram em situações de falta de liquidez ou de problema sem planejamento, elas acabam pagando muito mais caro. Então, esse é um jogo de ganha-ganha. Nota que a gente aqui, embora tenha soluções como pricing, etc., também são parte dessa solução. Tanto que a Teros tem jornadas de CPQ, de Configure Pricing Code, de pricing, tem jornadas de billing. A gente integrou um conjunto necessário para criar jornadas completas. Neste caso, a gente está direcionando ofertas onde o preço não é a variável principal.
É a necessidade do cliente ser a variável principal. E isso mostra que você é parceiro dele e você fideliza, ajuda a fidelizar, ajuda a vender o cliente. Mas a gente pode levar isso para qualquer produto. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, de venda de programas de assinatura de bebidas. A gente aplicou isso para ofertas de produtos industriais. A gente já aplicou isso para produtos de tecnologia, de infraestrutura tecnológica, para ofertas de nuvem, de cloud. E você pensar em processar tudo isso numa plataforma dentro de casa, sistema legal, é um custo absurdo, um desenvolvimento enorme, um tempo inviável. É muito mais fácil você usar uma solução de automação open, você integrar isso direto ao canal, e quando a transação ocorre, quando há a conversão, você mede a conversão, exporta a conversão para o teu ERP, importa a oportunidade para o CRM, importa a oportunidade do seu CRM, mas você opera com uma camada onde você garante que todos esses fluxos podem ser emplacados. Por quê? Porque, voltando ao ponto inicial, o mundo vai se tornar todo conectado. E você vai ter em breve, qualquer empresa, milhares de conexões. É inviável seguir isto no modelo tradicional do sistema legal. Você vai ter um número de customizações e um custo de gestão de tudo isso que vai travar a inovação da sua companhia. É para isso que a Teros está no mercado.